Bahia Meio-Dia. Oferecimento Curso Galileu, líder em aprovação. E aniversário Cipolate. Compre, concorra. Olá, muito bom dia. O Bahia Meio-Dia está no ar. Meio-dia, 1 minuto. A gente vem trazendo para você todas as informações que são destaque em todo o sul, extremo sul da Bahia, nesta sexta-feira, 4 de junho. No Bahia Meio-Dia de hoje, a gente vai falar da tragédia que aconteceu em Pau-Brasil. Um menino de 4 anos morreu atropelado. O corpo foi trazido para Itabuna. Olga Amaral está no DPT e tem detalhes. Bom dia, Olga. Bom dia, Roger. Bom dia a todos. Isso mesmo, o corpo de Enzo Gabriel foi trazido aqui para o DPT de Itabuna e o corpo já foi liberado. Isso foi por volta de 10h30 da manhã. Logo depois, a família chegou com o carro da funerária e o corpo de Enzo Gabriel seguiu aí para Pau-Brasil, para velório e sepultamento. Mais detalhes já já. Que coisa horrível, viu? Tá ok, Olga. Franciele está em Pau-Brasil e traz as atualizações da situação por lá. Franciele, boa tarde. Boa tarde, Roger. Boa tarde a todos que nos assistem. Infelizmente, hoje para trazer uma triste notícia. Eu estou em Pau-Brasil, exatamente no local onde essa criança foi atropelada. Enzo Gabriel tinha apenas 4 anos e não resistiu. Morreu a caminho do hospital. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações. É com você. Tá certo então, Franciele. O BMD de hoje também vai falar sobre a reforma do Museu Indígena do Distrito de Coroa Vermelha, em Santa Cruz Cabralha, no extremo sul. O local foi inaugurado no ano de 2000, mas há 5 anos fechou por falta de reformas. A estrutura está comprometida e parte do acervo do museu foi danificado. Os indígenas estão ansiosos para que o espaço volte a funcionar. Que nós depende hoje do turismo. Hoje a gente está numa pandemia e o turismo hoje caiu bastante para a gente. E hoje a gente vive do turismo. O Pataxó aqui vive do turismo. Uns vivem da pesca, outros vivem, né, do artesanato. Então a gente depende do turismo. A partir de agora você acompanha essas e outras notícias aqui na Bahia, melhor companhia do seu horário. Fique com a gente. Eu começo falando da liberação do corpo do menino Enzo Gabriel, que morreu atropelado em Pau-Brasil. Vamos falar com Olga Amaral. Olga, a movimentação começou cedo aí da família para tirar o corpo do DPT, não é? Isso mesmo, Roger. Boa tarde novamente, boa tarde a todos. Eu sigo aqui no DPT de Itabuna. A família chegou bem cedinho aqui. O pai veio fazer o reconhecimento do corpo de Enzo Gabriel, de 4 anos, veio acompanhado do avô. A gente tem imagens desse momento. O pai estava bastante emocionado, não é para menos, uma tragédia. E o corpo de Enzo tinha chegado aqui por volta de 1h30 da madrugada. Logo depois que tudo aconteceu, ele chegou a ser socorrido, depois o corpo foi trazido aqui para o Departamento de Polícia Técnica. E aí ficou liberado para a família, por volta de 10h30 da manhã. E aí eu conversei com funcionários aqui do DPT, eles informaram que aí umas 11 horas a família já estava por aqui novamente com o carro da funerária para fazer essa remoção do corpo, levar para Pau-Brasil. Então seguiu o corpo de Enzo Gabriel, aí umas 11 horas da manhã, para velório e sepultamento. E a informação que a gente tem é que a morte de Enzo foi por traumatismo crânioencefálico. Segundo a diretora do Hospital de Pau-Brasil, que recebeu, que socorreu Enzo Gabriel ontem à noite, o menino não teve ferimentos pelo corpo, gente. O impacto foi todo na cabeça da criança, uma criança de apenas 4 anos. Infelizmente, não resistiu aos ferimentos.
Vamos falar então essa parte da questão da investigação. Afinal de contas, a população quer saber demais sobre isso, né? Está todo mundo muito abalado. E aí, segundo a Polícia Civil, a condutora do carro foi identificada. E ao contrário do que estavam dizendo, né, que ela seria menor de idade, a polícia confirmou que ela tem sim 18 anos, mas que não possui carteira de habilitação, portanto, uma infração de trânsito, gente. E no momento do acidente, essa jovem de 18 anos, que não tem habilitação, ela estaria recebendo orientações de direção à noite. E foi essa situação toda, né? Ainda não se sabe a ligação dessa jovem com o homem que seria o dono, o proprietário da caminhonete, né, do carro. Mas a polícia está investigando, está buscando aí essas informações. Inclusive, os dois estão sendo procurados pela polícia. A polícia de Pau-Brasil preferiu não divulgar os nomes para não atrapalhar as investigações, só que eles estão sendo, sim, procurados para prestar esclarecimentos e testemunhas também serão ouvidas na delegacia e é claro que o veículo vai passar por perícia para que seja analisada toda essa situação, as circunstâncias desse acidente, dessa tragédia que tirou a vida de um garotinho de apenas 4 anos, Enzo Gabriel. É isso, Roger, essa notícia aí que parte o coração da gente. Com toda certeza, Olga. Mas só fazendo um esclarecimento, viu, Olga? Para as pessoas em casa tomarem isso como um exemplo. Segundo o Código Nacional de Trânsito, para passar uma orientação sobre direção, para poder orientar uma pessoa no trânsito, esse orientador ele precisa estar devidamente habilitado e autorizado pela autoridade de trânsito, exatamente para evitar situações como essa. Um carro adequado, porque aí teria também pedal de freio do outro lado para o orientador e evitaria uma situação como essa. É triste, realmente é doloroso. A gente que é pai sente, e qualquer pessoa, né, sente muito. Muito obrigado. Franciele está acompanhando a comoção que essa tragédia causou lá em Pau-Brasil. Fran, tá todo mundo muito abalado e não é para menos, né? Olá, Roger. Exatamente. Eu pude conversar com alguns vizinhos aqui. Eu estou na rua onde aconteceu o acidente. Foi ontem à noite, por volta das 19h30. Estou em frente à casa, onde o carro avançou aí a calçada e atingiu a criança, que no momento estava com a mãe e uma amiga da mãe. Os vizinhos, os moradores da cidade estão muito consternados, assim, estão muito abalados. Inclusive, eu conversei com Lucimara, que é amiga da mãe, estava presente no momento do acidente. Ela narrou toda a situação para a gente e agora vamos ver essa entrevista que eu fiz com ela mais cedo. Porque movimento de carro e moto, e nós três estávamos no passeio. Aí o carro ia bater na moto, ia ter uma batida. No que a menina freou o carro para não pegar a moto, ela acho que acelerou o carro e o carro saiu com tudo. Aí não teve como. Ela ia atropelar nós três. Só que a mãe estava segura na mão da criança. A mãe tentou ainda puxar a criança, só que o carro bateu muito forte. Eu caí e aí o carro atropelou o bebê. Mas foi muito rápido, não deu para mim ver muita coisa. Só que os vizinhos que estavam em cima do prédio falaram a mesma coisa, que nós três estávamos no passeio, de mão dadas ainda. Porque se a gente estivesse no meio da rua, tinha matado os três. Que ela tentou desviar, só que não conseguiu, porque o carro perdeu o controle. Exatamente. Lucimara disse ainda que ela... Exatamente. Lucimara disse ainda que ela e Enzo e a mãe de Enzo estavam descendo aqui a rua Ivete Nogueira. Essa rua fica no centro de Pau-Brasil, quando eles perceberam que o carro estava vindo numa velocidade maior aí do que o normal. Eles foram para o acostamento, né? Foram para a calçada, mas assim, a situação foi tão rápida que eles não perceberam o momento que Enzo soltou a mão da mãe dele e se aproximou do portão. Quando todos puderam, depois do barulho, né, depois do avanço aí do carro, do choque do carro com a parede, eles perceberam que
um menino estava debaixo do veículo. As duas pessoas que estavam dentro do carro, o homem e uma mulher que estava na direção, como Olga disse, o delegado já adiantou para a gente, disse que ela não era habilitada e no momento do acidente estava tomando aulas de direção. Eles fugiram, não prestaram socorro. Os vizinhos tiveram que entrar, manobrar o veículo, dar ré, para que um outro morador da cidade pudesse retirar o corpo do menino debaixo do carro. Eles prestaram socorro imediatamente, foram até o hospital em cima de uma motocicleta e chegando lá, o médico constatou que Enzo não tinha mais sinais vitais. O menino já estava morto. Sendo assim, a direção do hospital entrou em contato com o delegado, que imediatamente pediu a transferência para o DPT de Itabuna. Nós conversamos também, eu fui até a casa da família de Enzo, estavam todos reunidos, muito abalados, mas mesmo assim a avó dele ainda conversou com a gente. Vejam aí. Menino inteligente, sabido, era lindo, maravilhoso, meu neto, calmo, paciente, era um menino exemplar, amoroso. Eu perdi o meu neto, meu netinho, eu amava tanto. Difícil, muito difícil. Eu sou mãe e de longe eu acho que eu poderia imaginar sentir uma dor que essa avó, que essa família está sentindo. E olha só, Roger, o morador dessa casa contou para mim que a tragédia poderia ter sido maior. Ele estava dentro de casa junto com a esposa, um sobrinho e duas crianças, que eram seus 2 filhos. E segundos antes do acidente, um dos seus filhos estava aqui, nessa grade, olhando para a movimentação da rua. Um menino entrou e assim que o menino entrou, o acidente aconteceu. Felizmente, aí, ninguém da casa ficou ferido, mas infelizmente, Enzo Gabriel não resistiu. A gente vai ficar por aqui acompanhando a situação, acompanhando os desdobramentos do caso dessa tragédia que abalou toda a cidade de Pau-Brasil. É com você. Franciele, me diz, Franciele, se um lugar como esse, se uma ladeira dessa é lugar de ensinar alguém a dirigir. Eu conheço Pau-Brasil, as ladeiras são muito íngremes e mesmo para um motorista habilitado, preparado, não é fácil você fazer uma meia embreagem ou controlar a velocidade do veículo numa ladeira como essa. Ainda mais a pessoa que não tem experiência nenhuma no volante. Um absurdo, a polícia precisa investigar, porque o que aconteceu tem que ser analisado. Se isso foi crime no trânsito, se foi crime de trânsito, tem que ver isso direitinho. Bom, vamos dar uma circulada, agora vamos falar de outros assuntos. Estamos já perto do intervalo e no intervalo a gente vai atualizar o calendário de vacinação em Porto Seguro, Eunápolis e Teixeira de Freitas. Thaisa Moura. É isso mesmo, viu, Roger? Já vem dizer como é que está o calendário de vacinação nessas 3 cidades aqui do extremo sul, viu? Nós também vamos falar, inclusive, que aqui em Eunápolis esse público foi ampliado hoje. A partir de hoje, lactantes, motoristas e cobradores do transporte coletivo também poderão ser imunizados. Já eu volto dizendo em quais unidades essa vacinação está acontecendo e quem vai poder ser contemplado com o imunizante ainda hoje. É já, Roger. A gente segue com o Bahia Meio Dia, trazendo agora prestação de serviço para quem mora em Teixeira de Freitas, Porto Seguro e Eunápolis. É sobre o calendário de vacinação contra a Covid-19 nessas cidades. A repórter Thaisa Moura tem as informações atualizadas para a gente, né, Thaisa? Boa tarde. Boa tarde para você também, Roger, e para todos que nos assistem. A vacinação foi ampliada aqui no município de Eunápolis. E a partir de hoje, aí, motoristas e cobradores do transporte público coletivo, né, e também dos rodoviários intermunicipais vão poder ser vacinados. Para isso, eles precisam ter mais de 40 anos. Devem comparecer aqui na unidade Oswaldo Melo, que fica na Urbis 2, que é onde a gente está nesse momento, das 8h30 da manhã até as 11h30 ou das 2 até às 4 da tarde. Eu estou aqui com a Catiane Laurentino, ela que está coordenando todo esse serviço de vacinação aqui no município. Catiane, conta pra gente que tipo de documento esses motoristas e cobradores devem apresentar para receber o imunizante.
Boa tarde, Thaís. Boa tarde a todos. A documentação necessária para essas pessoas são um contra-cheque, especialmente os 2 últimos contra-cheques. Ele apresentando aqui para a gente consegue fazer a imunização dessas pessoas. Além disso, deve trazer também documentos pessoais, né? Obrigada, Thaís. Com certeza. É o documento com foto. Sem o documento com foto, não tem como a gente fazer a identificação, né? Então, o documento com foto, o cartão de vacina, se essa pessoa tiver, o cartão SUS, o CPF, além, é claro, do contra-cheque. Além de motoristas e cobradores, o pessoal que trabalha na limpeza pública urbana também está podendo ser imunizado, principalmente aqueles que têm mais de 40 anos. A vacinação está acontecendo lá no prédio de serviços públicos, nesse mesmo horário, agora à tarde, das 2 até as 5 da tarde. Outro público que também começou a ser vacinado hoje e está recebendo essas doses aqui no posto da Urbis 2 é o público das lactantes, que são aquelas mulheres que ainda estão amamentando, né? Catiane, como é que a secretaria está fazendo para poder identificar se essas mulheres realmente ainda são lactantes? A opção que nós encontramos, Thaís, é ela fazer uma assinatura de uma autodeclaração de que ela está amamentando. Se porventura acontecer algum tipo de denúncia de que essa pessoa não se encontra em processo de amamentação, aí nós vamos estar entregando essa documentação ao Ministério Público, que vai decorrer com as medidas necessárias. Além disso, elas devem apresentar a certidão do filho, né? Isso. É a certidão de nascimento ou a declaração de nascidos vivos, além das documentações que nós já citamos aqui. Essa criança, né, que está sendo amamentada, ela deve ter até quantos anos, né? É até 60 dias após o pós-parto, né? E 12 meses. Até os 12 meses. Outro público que também está recebendo essa vacina, tanto a primeira quanto a segunda dose, é o pessoal das comorbidades, né? Que são pessoas que têm algumas doenças. Que comorbidades vocês estão atendendo, estão vacinando e em quais locais? É extremamente pertinente a sua pergunta, o seu questionamento, porque nós recebemos doses do Estado, né? E ele manda para o município em nota fiscal dizendo qual grupo que vai ser priorizado ou não. Então o município, ele reproduz em cima do que é enviado a ele. Hoje nós estamos com 2 unidades básicas de saúde, é a loja... 2 unidades não. Nós estamos com a loja maçônica 5 de novembro e o Rotary Club como ponto de vacinação, aonde nós estamos fazendo o público de 18 a 59 anos. Doença respiratória crônica, doença neurovascular, deficiência permanente grave sem o BPC. E de 30 a 59 anos nós temos hipertensão arterial resistente, hipertensão arterial estágio 3, hipertensão arterial com comorbidade e ou lesão de órgão-alvo, doença cardíaca crônica, doença renal crônica, imunossuprimidos, hemoglobinopatias graves, cirrose hepática. Extremamente importante que eles compareçam com a cópia do relatório médico e as documentações necessárias. E no outro ponto de vacinação, Thaís, nós temos o Vanderlei Nascimento Juca Rosa, loja maçônica Obreiros de Eunápolis, na Centauro, aonde nós estamos atendendo de 18 a 59 anos. As pessoas com síndrome de Down, transplantados, e o público de 30 a 59 anos, nós estamos fazendo diabetes, obesidade mórbida, tá? Todos também precisam apresentar relatório médico, cópia do relatório médico e ou cópia da receita médica, né, junto, e os documentos pertinentes. Isso aí. Só para a gente reforçar, Catiane, então essa mãe que está amamentando, esse filho deve ter entre 60 dias e 12 meses. Se tiver, por exemplo, mais de 1 ano, essa mãe não vai receber imunizante. No momento, conforme a recomendação da União e do Estado, é o público preconizado, Thaís. Além disso, além desses públicos, né, prioritários, vocês também estão vacinando por idade, né? Qual a idade que está sendo vacinada nesse momento? Também, graças a Deus, conforme a recomendação, né, do Estado e da União, nós hoje estamos com 59 anos ou mais e a partir da próxima semana, com o recebimento de novas remessas de vacina, nós estaremos fazendo de 58 anos ou mais. E esses idosos com 59 anos, pessoal, podem procurar aí a UBS Vanderlei Nascimento, no bairro Juca Rosa, ou a loja maçônica Obreiros de Eunápolis, no Centauro, de 8h30 às 11h30 ou das 2 da tarde até às 4h.
E a grande novidade, que está sendo muito aguardada por vários professores e profissionais da educação, é a vacinação desse público. Ela começou a ser feita em um momento da campanha e vai ser retomada na próxima segunda-feira. Então, aí, atenção, profissionais da educação. Conta pra gente, Catiane, em que locais essa vacinação dos profissionais da educação vai acontecer? Thaís, é bom ressaltar primeiro de que até o momento nós vacinamos 263 trabalhadores da educação e que essa disponibilidade de doses ela é de acordo com o encaminhamento feito pelo Estado. Então nós vacinamos conforme a disponibilidade de doses. Então, como agora nós recebemos mais doses para os trabalhadores de educação, estamos imensamente felizes em sinalizar que segunda-feira nós estaremos fazendo uma intensificação relacionada aos professores e aos trabalhadores da educação. Que documentos eles precisam apresentar? Novamente, a gente vem com o contra-cheque, né, os 2 últimos contra-cheques para confirmar que ele é um trabalhador da educação, documento com foto, o CPF, o cartão SUS e o cartão de vacinação. Tá? Essa vacinação dos profissionais da educação, pessoal, vão acontecer na segunda-feira, aqui no posto, né, Oswaldo de Melo, que fica na Orbis 2, na loja maçônica 5 de novembro, no centro da cidade, no Rotary Club, no Pequi, na UBS Vanderlei Nascimento, no Juca Rosa, e na loja maçônica Obreiros de Eunápolis, no Centauro. Mas é muito importante que todos esses profissionais fiquem de olho no site da Prefeitura, nas redes sociais da Prefeitura, porque podem haver mudanças de última hora nesses locais de vacinação, tá bom? Eu agradeço a Catiane pelos esclarecimentos, desejamos aí uma boa vacinação aqui no município de Eunápolis e que, quanto antes, mais pessoas possam ser imunizadas. Catiane até me contou aqui que cerca de 83% das doses que já chegaram aqui no município já foram aplicadas. Obrigada, Catiane. A gente vai falar agora da vacinação lá em Porto Seguro. Em Porto Seguro estão sendo aplicadas as primeiras e as segundas doses em pessoas, né, com mais de 58 anos ou naquelas pessoas que têm comorbidades e têm mais de 18 anos. Essa aplicação está sendo feita lá na Secretaria de Saúde de Porto Seguro, de 8h30 da manhã até as 2 da tarde. Em Teixeira de Freitas, estão sendo vacinados idosos com idades de 57, 58 e 59 anos. As senhas estão sendo dadas às 7 horas da manhã, mas a vacinação está começando apenas a 1h da tarde. A vacinação lá em Teixeira de Freitas está acontecendo na grande maioria dos postos de saúde, com a exceção do posto do Nova América, do Tancredo Neves 2 e do Vila Caraíbe. É isso, Roger. Ok, Thaisa. Valeu, muito obrigado. Que bom que as coisas estão evoluindo, né? Bem, a vacinação contra a Covid-19 foi retomada hoje aqui em Itabuna. O movimento foi grande esta manhã na Rede Frios, no centro da cidade. A imunização começou às 8 da manhã e termina daqui a pouquinho, às 2 da tarde. Estão sendo imunizadas pessoas a partir de 56 anos e pessoas a partir dos 18 anos com alguma comorbidade. Amanhã, a vacinação é para os taxistas, mototaxistas, motoristas do transporte escolar e ajudantes de transportadoras. Também serão vacinados amanhã os trabalhadores do transporte rodoviário, motoristas, cobradores e atendentes de guichê que não conseguiram se vacinar na semana passada. O horário é das 8h30 da manhã às 2 da tarde na UZEMI. Também teve vacinação contra a Covid-19 hoje em Ilhéus. A imunização foi das 8 da manhã ao meio-dia. Foram vacinados os trabalhadores do Porto do Malhado, caminhoneiros e a população em situação de rua. Hoje à tarde não vai ter vacinação no município. Eu conversei agora de manhã com Valquíria Cardial, que é a coordenadora de imunização, e ela falou que também saiu o cronograma para vacinação das lactantes. Da mesma maneira que a Catiane Laurentino falou lá em Porto Seguro, as condições são bem semelhantes para Ilhéus. É preciso que a mulher tenha parido até 2 meses, ou seja, está amamentando há 60 dias até os 12 meses da criança. E não serão em todos os postos que essas vacinas estarão disponíveis. Das redes sociais da Prefeitura e também aqui com a gente, vamos estar divulgando os postos, ainda hoje, os postos de saúde que serão liberadas essas vacinas para as lactantes. Bom, gente, a gente está vendo que a vacinação está avançando, que as pessoas estão com faixas etárias cada vez mais baixas, tendo acesso à vacina, mas o problema da Covid não está conseguindo ser freado na velocidade em que as autoridades de saúde querem, porque ainda há muita falta de consciência, há muito desrespeito. Desde o início
da pandemia que a gente vem falando das aglomerações e parece que agora, quando um novo pico está instalado, as coisas estão piorando. Eu estou aqui com Isabela Freitas lá em Ilhéus, que vai falar mais uma vez sobre denúncia de aglomeração. Isabela, não sei, já estou assim achando que a situação já não é mais caso de fiscalização, de postura, de prefeitura. É caso de polícia, Isabela, porque tem que ver quem é que está organizando essas aglomerações, se é uma mesma pessoa, se é um mesmo grupo, e a polícia tem que entrar pelo meio. Polícia Civil, polícia de investigação mesmo. Boa tarde. Oi, Roger, muito boa tarde. Parece que sim, viu? Parece que esse caso está realmente se tornando um caso de polícia. A gente voltou a receber novas imagens, não são imagens antigas não, são imagens atualizadas de ontem, de acordo com imagens da câmera, de uma câmera de segurança, de moradores na região ali do Pontal, onde fica a Passarela do Álcool, por volta das 9h30 da noite. Olha a quantidade de pessoas, da mesma forma como a gente vem mostrando aqui todos os dias. Isso aí são pessoas que estão impedindo, não só aglomerando, mas também impedindo o ir e vir, porque a gente vê várias pessoas no meio da rua impedindo a circulação de pessoas, todas sem máscaras, aglomeradas, fazendo ali tumulto nesse espaço aí específico da Passarela do Álcool. Essa é uma situação, como você bem disse, que a fiscalização de postura tem ido junto com a polícia militar, tentando dispersar essas pessoas, mas é algo que tem se repetido constantemente. Eu até conversei hoje com fiscais de postura aqui de Ilhéus, eles disseram que ontem em toda a cidade, segundo as informações que a gente levantou, 4 estabelecimentos comerciais foram notificados. Não especificaram se foi aí nessa região da Passarela do Álcool, mas nenhum estabelecimento ontem foi multado em Ilhéus, mas como você bem disse, é uma situação que precisa ser investigada, precisa de uma força policial, já que essas situações de fiscalização de postura, de conduta em relação à aglomeração e até os horários de acordo com o decreto, não está surtindo aí, como a gente vem mostrando, e esses moradores aí estão sofrendo muito com essa situação, viu, Roger? Isabela, e já vimos até que não adianta nem fechar a porta do bar, porque o dono do bar fecha a porta e a aglomeração continua no meio da rua. Uma situação absurda. No lugar de uma rua. É isso mesmo. Obrigado, Isabela, pelas informações. Agora sim, a gente vai aproveitar essa situação que a gente acabou de ver em Ilhéus e saber como é que está o panorama da Covid-19 na região. Você vai ver que não está nada bom, não. Olha só, a gente está vendo aqui que, segundo o boletim que é divulgado semanalmente pela UESC, o coeficiente de incidência da Covid-19 aqui no sul da Bahia é alto. É maior que o coeficiente da doença no Brasil e também no estado da Bahia. É o mais alto de todo o estado da Bahia aqui no sul. Vamos ver também a situação aí no caso de Itabuna, que é o 3º município com maior número de casos acumulados e o 2º com maior coeficiente de mortalidade aqui na Bahia. Nos últimos 14 dias houve um aumento nos casos acumulados de 30.145 para 30.802, ou seja, uma atualização de 2,4%. Em 14 dias houve um crescimento. Aqui é a curva de casos e óbitos em Itabuna. Houve uma queda de 16,2%, uma queda pequena se a gente considerar que 15% é um número que indica estabilidade. Então, 16,2% está bem próximo disso, né? E no caso dos óbitos, houve um aumento de 22,2%, e isso a média do dia 20 ao dia 26 de maio. Vamos ver agora a situação do município de Ilhéus, que é o 4º maior coeficiente de mortalidade por Covid. Nos últimos 14 dias, de 20 de maio a 2 de junho, houve um aumento no número de casos acumulados de 4,5%. Vamos ao gráfico da curva de casos e de óbitos. No caso de óbitos, houve um aumento de 71,43%. Na atualização feita na semana passada, o número já era bastante alto e agora ficou pior. Vamos então agora para o número de casos. Aqui houve uma queda de 34,3%. Ok? Isso, tanto casos quanto óbitos, é a média dos últimos 7 dias. Agora a gente fala da ocupação dos leitos clínicos e de UTI nas principais cidades aqui da região. Eu lembro que os dados são da Secretaria de Saúde do Estado, a CESAB. Acompanha aqui comigo. Olha só, Itabuna tem 81% de ocupação dos leitos de UTI. Dos 49, apenas 40, dos 49, 40 estão ocupados. E 73% de ocupação dos leitos clínicos. São 56
41 estão ocupados. Ilhéus, 79% de ocupação dos leitos de UTI. São 81 leitos lá em Ilhéus. 64 estão ocupados. E dos leitos clínicos, 61% é a taxa de ocupação. Lá são 70 leitos clínicos, 43 estão ocupados. Vamos dar uma olhada agora no extremo sul, com Eunápolis. 80% de ocupação nos leitos de UTI. São 16 leitos ocupados dos 20 existentes. E 65% dos leitos clínicos. São 20 leitos, 13 ocupados. Porto Seguro, olha só, são 90% é a taxa de ocupação. Dos 20 leitos, 18 ocupados, lá não tem leitos clínicos. E Teixeira de Freitas é o pior índice de todos. 93% a taxa de ocupação dos leitos de UTI, são 15, 14 ocupados, e 100% de ocupação dos leitos clínicos. Realmente uma situação preocupante. No próximo bloco, uma motociclista morreu depois de bater a moto em um cavalo. O acidente foi no trecho urbano da BR-367 em Eunápolis. Foi um motociclista. Vamos ver daqui a pouquinho. O BMD está de volta para falar de perigo na estrada. Um motociclista morreu depois de bater a moto num cavalo. Esse acidente foi na BR-367 em Eunápolis. Thaisa, esse acidente chama muita atenção para o perigo de uma rodovia tão movimentada como essa que liga Eunápolis a Porto Seguro ter animal solto na estrada. É isso mesmo, viu, Roger? Esse fato aconteceu ontem por volta das 10h30 da noite, aqui já no perímetro urbano de Eunápolis, na BR-367. O senhor Gélio Geraldo de Marque, de 72 anos, ele trabalhava como vigilante em uma empresa que fica às margens da BR-367, a cerca de 6 quilômetros aqui do centro de Eunápolis. Quando ele estava voltando para casa, ele se deparou aí com 3 cavalos na pista. Ele desviou de um, mas acabou batendo em outro e acabou morrendo ali segundos depois esse impacto. O Gélio, ele era vigilante, como eu falei, o corpo dele foi levado para o Departamento de Polícia Técnica aqui de Eunápolis e liberado por volta das 9h30 da manhã. Desde então, o velório está acontecendo aqui na Igreja Adventista do Sétimo Dia, no bairro da Urbis 2, e vai ser enterrado no cemitério da Consolação por volta das 4h da tarde. Nós conversamos com a Polícia Rodoviária Federal sobre esse acidente e também sobre o perigo, desses animais na pista. Vamos ouvir. Acontece esse tipo de acidente, provocado pela presença dos animais na rodovia. Então, os cuidados que o condutor deve adotar são atenção redobrada, principalmente no período noturno, porque quando anoitece, a gente já tem a necessidade de reduzir a velocidade por não ter o mesmo campo de visão do que no período diurno, Então, reduzir a velocidade e redobrar a atenção. E ao visualizar um animal na rodovia, a primeira reação vai ser a frenagem, vai ser frear, Mas caso a pessoa não consiga frear, porque visualizou esse animal muito em cima, uma das orientações que a gente dá é tentar passar ali pela parte traseira do animal, porque a reação natural do animal vai ser ir à frente, Então, esses seriam alguns cuidados que já auxiliariam aí diante de uma situação como essa. Buzinar? O ideal é se evitar buzinar, porque o animal está ali, ele é um animal, a gente não sabe qual o comportamento que ele vai adotar. Então o ideal seria realizar a frenagem para diminuir a velocidade, observar ali o comportamento e tentar desviar desse animal, para evitar ali o acidente. Eduardo, como é que a PRF trabalha no sentido de fiscalizar isso, Vocês têm essa responsabilidade de tirar o animal da pista ou não? De quem é essa responsabilidade? Vocês já registraram muitos acidentes esse ano com animais? Você tem esse número? A Polícia Rodoviária Federal, ela trabalha diuturnamente em diversas frentes. E uma delas também é o manejo de animais. Ano passado nós fizemos em torno de 254 manejos de animais, com 909 animais vivos e 5 animais que estavam mortos na rodovia e foram retirados da rodovia. Então são muitas ocorrências em que nós deslocamos nossa equipe, a equipe chega ao local e procura ali afastar o animal, principalmente quando é possível recolher esse animal, é recolhido,
a um determinado local, mas normalmente a principal atitude é já afastar aquele animal ali para prevenir a ocorrência de acidentes, porque um animal sobre a rodovia, pastando ali sobre a rodovia, é um dos fatores que causa acidente. Então, nosso primeiro comportamento é evitar o acidente, prevenir a ocorrência de acidentes. Então, se não for possível recolher e identificar o proprietário, nós vamos pelo menos afastar esse animal para longe da rodovia para que ele não coloque em risco ali as pessoas que fazem uso da nossa rodovia. Como o policial rodoviário falou aí, né, só no ano passado foram feitos cerca de 250 manejos, que é a retirada desses animais da pista. E nesse ano já foram 140, ou seja, Roger, é algo que realmente acontece muito. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal também, só no ano passado, animais soltos na pista provocaram 14 acidentes aqui na região do Extremo Sul. E neste ano já foram 7 acidentes provocados por animais soltos na pista. E fica aí o nosso alerta e o nosso pedido a todas as pessoas que têm animais e ficam perto de rodovias, né? Cuidem de suas cercas, cuidem de suas porteiras, para que esses animais não possam sair por aí, né? E acabar provocando acidentes. É com você aí no estúdio, Roger. Thaisa, eu acho que esse número é absurdo e para ele não continuar crescendo, já que não se pode culpar o animal, tem que ir em cima do proprietário do animal. Identificou o proprietário do animal, transfere a responsabilidade de qualquer dano que tenha sido causado por esse animal para o proprietário, ok? Muito obrigado, Thaisa. O BMD está de volta para falar que o Museu Indígena de Coroa Vermelha vai ser reformado. O espaço foi inaugurado no ano de 2000, mas há 5 anos foi fechado por falta de reformas. Além da estrutura comprometida, fotos e objetos que ajudam a contar a história do país foram danificados. Eliette é catarinense, esteve no Museu Indígena de Coroa Vermelha em 2010 e guardou boas recordações do passeio. Quando eu estive aqui da outra vez, eu fui acompanhada por um índio vestido a caráter, contando toda a história. Tinha coisas lindas, comprei coisas para levar de lembrança. 11 anos depois, ela voltou ao local com as amigas. E, para surpresa, o cenário está bem diferente. É muito triste ver que hoje está assim e que o nosso país não investe realmente na preservação da nossa cultura, né? Isso aqui estava muito preservado e o que a gente gosta, na realidade, quando a gente sai por aí, é conhecer a história, que é a história do nosso descobrimento, do nosso país, né? O Museu Indígena, inaugurado em 2000, fazia parte dos monumentos comemorativos aos 500 anos do Brasil. Mas há 5 anos fechou por falta de reformas. Nesse tempo fechado, a estrutura foi deteriorando. Parte do telhado caiu, algumas portas foram quebradas, alguns bens vandalizados e o mato se espalhou pelo local. Ele está fechado por motivo de segurança para os visitantes. Parte do acervo foi perdido, né, como vocês podem ver. A gente fez um trabalho aqui, juntamente com o cacique e algumas lideranças na época, nós guardamos esse acervo aqui, mas essa porta foi arrombada e tudo foi dilacerado e algumas coisas levadas e outras quebradas. Uma empresa foi licitada pelo projeto Bahia Produtiva Dakar, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, para reestruturar o museu. As obras foram orçadas em R$358 mil. O contrato foi assinado no dia 18 de maio. A partir daí, a empresa tem um prazo de 45 dias para começar a reforma. A obra, orçada em mais de R$350 mil, compreende apenas a reforma da estrutura física. A reestruturação do acervo não está inclusa aí nesse projeto. Logo, depois da reforma física, os índios vão ter que reestruturar todo o acervo desse local, porque a maioria das esculturas, fotos e objetos que ajudam a contar a história do país estão assim, deteriorados. A gente sabe que a maioria dos acervos aqui era fotos, né? E a gente tem outros meios e outros caminhos para ir buscar. A gente já tem conversado com um museólogo e a gente tem conversado com um professor universitário para que eles possam nos ajudar a repor esses acervos na maior rapidez possível e que venha atender a necessidade dos visitantes. A associação espera que o museu reformado e reaberto possa atrair ainda mais visitantes para o Parque Indígena, local onde fica o museu. Que nós dependemos hoje do turismo.
Hoje a gente está numa epidemia e o turismo hoje caiu bastante para a gente. E hoje a gente vive do turismo. O Pataxó aqui vive do turismo. Uns vivem da pesca, outros vivem, né, do artesanato. Então a gente depende do turismo. Ali perto, outro monumento também está sofrendo por conta da ação do tempo e da falta de manutenção. É a Cruz de Madeira da Praça do Cruzeiro. Ela fica no exato local onde foi realizada a primeira missa em 1500 e se tornou um símbolo da chegada do catolicismo ao país. É bom para a gente, né, para a nossa associação, para os colaboradores também, vai gerar algum trabalho, né, mas para alguns indígenas, também para o visitante visitar o museu, conhecer a história, né, da nossa nação brasileira, que é exatamente aqui que vai ser contada tanto no museu, tanto na nossa aldeia Coroa Vermelha, onde foi celebrada a primeira missa no Brasil. Os administradores do Parque Indígena pedem ainda a ajuda do Poder Municipal para que a Prefeitura possa arcar com a revitalização da Cruz de Madeira e com a reestruturação do muro do museu. O prefeito Agnello Santos, de Santa Cruz Cabralha, disse que na próxima semana vai se reunir com as lideranças indígenas para decidir quais serão as prioridades de demandas deles e ver o que pode ser feito e licitado pela prefeitura. Ele informou que o território é indígena e que não pode fazer nada sem licitação. Gente, nós iríamos conversar com um ambientalista, Rui Rocha, sobre o Dia Mundial do Meio Ambiente, que vai ser amanhã, e falar sobre várias questões relacionadas ao meio ambiente na nossa região. Mas nós tivemos problemas com o áudio dele, mesmo depois de testado, pedimos desculpas, mas a entrevista não vai poder ser exibida. Bom, agora a gente vai falar com Franciele Caetano, que está em Pau-Brasil, ela que está acompanhando o caso da morte do menino Enzo Gabriel, de 4 anos, que foi atropelado e morto na noite de ontem. Bom, Franciele, eu soube mais cedo que você esteve inclusive na delegacia para ter mais informações, só que a delegacia está fechada. Você conseguiu informações mesmo assim? Olá, Roger. Eu retornei depois de ter conversado contigo e o delegado já estava lá. Ele não quis gravar a entrevista, mas passou para a gente que os dois, a dupla que estava dentro do veículo aí, responsável pelo acidente, já estão sendo procurados. Um homem, que é o dono do veículo, e a mulher de 18 anos, que estava na direção e não é habilitada. Ele disse que testemunhas serão ouvidas esta tarde ainda para dar sequência aí nas investigações. Roger, nós saímos de lá da casa onde aconteceu o acidente e viemos aqui para a rua da casa da família de Enzo. Catita está mostrando aí para vocês essa casa onde tem essas pessoas aí na porta. Está uma movimentação aqui muito grande. Todos aguardando o corpo que já foi liberado do DPT de Itabuna e deve chegar aqui a qualquer momento. O velório não vai ser aqui na casa dos familiares, vai ser na Igreja Jerusalém, uma igreja evangélica que fica na entrada da cidade. Não passaram para a gente ainda, não foi definido o horário do sepultamento, mas todos estão muito comovidos. Os familiares muito abalados, não consegui mais conversar com as pessoas, mas a gente entende, a gente compreende. Franciele, a Enzo gente Gabriel quer saber tinha o seguinte, 4 o anos, enterro vai como ser a gente numa aldeia, disse, né? Porque a família dele é indígena, não é isso mesmo? Exatamente. Vai ser numa aldeia, mas ainda não passaram para a gente o horário. Vai depender muito do horário que o corpo vai chegar aqui na cidade. Ok, Franciele, nossos sentimentos para a família do Enzo Gabriel, força aí para esse povo que é uma situação realmente muito difícil. Olha, gente, eu recebi aqui a informação de que nós conseguimos restabelecer o sinal com o Rui Rocha. Amanhã, bom, gente, é dia do meio ambiente. A data serve de alerta para os problemas ambientais e para as necessidades de preservar o meio ambiente. Então vamos conversar aqui com o Rui. Que bom, Rui, que a gente conseguiu restabelecer esse sinal. Amanhã é o Dia Mundial do Meio Ambiente e nós vivemos numa das regiões mais privilegiadas em biodiversidade, em paisagem ambiental. Você avalia de que maneira este dia? É para ser comemorado ou serve de sinal de alerta para toda essa comunidade da região sul da Bahia? Boa tarde. Boa tarde, Roger. Eu acho que a gente tem que pensar nas duas coisas, né? A gente tem que ficar em alerta permanente, porque os desafios ambientais são sempre presentes na nossa vida, né? Desafios de conservação da floresta, da natureza, do saneamento básico,
né, o grau de poluição nas áreas urbanas também, que pode melhorar, mas a gente tem muito a celebrar, pensando que o meio ambiente do sul da Bahia é um grande patrimônio que pode se transformar, e já é, na verdade, parte da nossa economia. A relação entre a economia regional e a natureza do sul da Bahia são absolutamente conectadas, né? Quando a gente pensa no cacau e o chocolate, quando a gente pensa na produção de pescado, na atividade turística, que são 3 atividades fundamentais do sul da Bahia, todas essas 3 atividades que geram muitos milhares de empregos e que provêem qualidade de vida para muita gente nessa região, elas são diretamente ligadas à natureza, à floresta, à agrofloresta do cacau e aos rios, os estuários, ao nosso litoral incrível, né? Então, eu acho que a causa ambiental do sul da Bahia é uma causa econômica também, porque significa proteger essa região. Quer dizer, as pessoas precisam entender de que quando se formula políticas de desenvolvimento econômico, não pode deixar o vetor ambiental de fora, porque ele pode muito bem se conectar com várias outras vertentes econômicas, não é, Rui? Exatamente, Roger. A gente está falando muito hoje de bioeconomia, uma economia movida pela natureza, que é a economia do futuro. É a economia que você conserva a natureza, restaura a natureza e gera muito emprego de alta qualidade na área de fármacos, cosméticos, até o uso de madeira, né, a construção civil, a atividade turística de natureza, que é muito valiosa, gera muito emprego. E o sul da Bahia é o melhor lugar para promover essa bioeconomia. Eu acredito que no Brasil é um dos melhores lugares para a gente ter essa bioeconomia pulsante aqui. A gente não está com essa realidade distante, apenas precisa ser melhorado, melhor formulado, mais incentivado, mas ela já é presente na região, não é? Exatamente. Quando a gente pensa, por exemplo, na indústria de chocolate, que é uma das mais ricas do mundo em termos de alimentos nobres, nós temos aqui mais de 100 mil pessoas trabalhando com cacau e cada vez mais pessoas trabalhando com chocolate. Mais de 70 indústrias, pequenas indústrias, já fazem chocolate na região. Tem a produção de nibs de cacau e o turismo dessa região também é movido por natureza. Acabamos de assistir agora o Museu do Índio no Porto Seguro, né? Ou seja, essa costa aqui é a natureza que faz as pessoas virem para cá em busca dessa contemplação, da qualidade de vida que nós temos aqui. E nós temos, assim, na nossa região, corredores da Mata Atlântica, lugares que conseguem conectar matas bem preservadas com outras, tanto dessa região do Baixo Sul como do Sul, do Extremo Sul. E isso é importante ser mantido, mas para isso é necessário que as autoridades, os gestores, tanto estaduais quanto federais e municipais também, se comuniquem, se interliguem para que as políticas sejam unificadas, não é, Rui? Isso, e isso é uma visão também de desenvolvimento, né? O desenvolvimento que a natureza é parte fundamental, né, Roger? E isso envolve o lazer das pessoas, por exemplo, fazer cicloturismo, subir montanhas, fazer trekking, fazer longas caminhadas, né? Fazer canoagem. Quer dizer, toda essa realidade que nós temos na região, que é um imenso patrimônio gratuito que nós temos, né? Pode se transformar em economia. E já temos economia pulsante fazendo isso, né? Quantas pessoas trabalham com pesca, com turismo, com cacau e chocolate nessa região? E isso depende diretamente da qualidade da natureza, sem falar da água que nós bebemos, que vem dos rios, que precisam também ser preservados, né? Então, temos que celebrar, temos que valorizar o Dia do Meio Ambiente, relacionar isso com a economia e cuidar para que não destruam essa região como se pretende muitas vezes destruir. Rui, que sirva de incentivo. Essa semana, Ilhéus foi listada pela Unesco como cidade verde, né? Ilhéus é uma das melhores cidades para se viver no Brasil e no mundo. Tanto é que muita gente vem morar aqui graças a isso, né, Roger? E que bom que a Unesco reconheceu Ilhéus, dá visibilidade a isso. E eu queria só fechar, Roger, falando do nosso trabalho do Floresta Viva, que nós estamos tentando recuperar a população de 38 espécies raras e ameaçadas de extinção, fazendo isso no Jardim Botânico do sul da Bahia, em Serra Grande. E espécies como o pau-brasil, jacarandá, vinhático, jequitibá rosa, estão sendo multiplicados hoje no nosso viveiro, que é um sinal da bioeconomia que nós acreditamos que possa fluir nessa região no futuro. Ok, Rui.
Muito obrigado. A gente espera mesmo que as pessoas tenham isso como incentivo, que aquela Mata da Esperança que está ali colada com a região urbana de Ilhéus seja mais bem cuidada, receba guardas, não deixe ninguém invadir, porque é realmente bem importante mesmo. Muito obrigado pela sua entrevista, esperamos que as pessoas e os gestores também do país, do município, do estado, também tenham essa consciência. Muito obrigado, hein, Rui? Bom, gente, vamos dar uma olhadinha como é que está o tempo lá fora? Olha, aqui Itabuna, nesse momento está fazendo 27 graus. Desde o início da madrugada começou a chover fraquinho e a chuva perdurou durante toda a manhã. É esparsa, não é forte. Esse tempo, assim, com essa chuva fina, deve durar também para os próximos dias. Vamos ver como é que está Ilhéus? Bom, não vou ter imagem de Ilhéus, gente, mas em Ilhéus a temperatura está em 27 graus e a umidade relativa do ar está na casa dos 84%. Você aí de casa, muito obrigado pela sua companhia, mas olha, fica com a gente, porque agora vai chegar as notícias do esporte no Globo Esporte Bahia. Amanhã o BMD é para todo o estado, eu e você a gente se encontra na segunda-feira. Bahia Meio-Dia. Oferecimento Curso Galileu, líder em aprovação. E aniversário Cipolate. Compre, concorra. É nosso dever nos proteger e ajudar aqueles que amamos. Lave as mãos, troque a máscara, mantenha o distanciamento social e evite aglomerações. TV Santa Cruz, no combate ao coronavírus.